Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Gestor Fora de Série. Esse podcast focado em gestão, aonde a gente vem aqui, bate um papo com os grandes gestores do Brasil. E hoje não é diferente de nenhum dos outros episódios. Estamos aqui com Cido Aparecido, claro, né? Que está aqui com a gente, com uma expertise danada de mercado, 49 anos na área de TI, Tecnologia da Informação, apresentador do programa Gestão Empresarial e TI na Rádio e TV Imprensa, especialista em sistemas de gestão empresarial, com especialidade principalmente num dos maiores players do mundo, a IBM, e palestrante, radialista e apresentador, e ainda como atividade extracurricular, ele é uma das personalidades de stand-up, ator, escritor e poeta. Cido, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por você ter vindo aqui. E vamos falar um pouquinho sobre você, né? Me conta aí, como começou a tua carreira de gestão? A minha carreira de gestão começou quando eu era criança já, né? Eu sempre gostei de fazer negócios. Eu era criança e vendia lá meus produtos na rua, né? Vendia mexerica, vendia laranja e meu negócio era trabalhar para mim. Até que fui evoluindo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque eu vim para a cidade para poder fazer, né, o colégio, que na minha família todos eram analfabetos, eu fui o primeiro a entrar na escola e comecei então a estudar e aí a empreender mesmo. Trabalhei bastante como CLT, né, mas sempre na área de gestão, comandando empresas pequenas e depois empresas maiores. E eu comecei na área de tecnologia da informação, na gestão empresarial, em 1974. Eu já estava fazendo científico na época, porque o meu sonho era fazer medicina. E quis o destino que me empurrasse para a área de tecnologia da informação, numa empresa que hoje é um dos maiores atacadistas do Brasil. O presidente comprou um computador, deu treinamento, apenas 2 pessoas passaram, um desistiu e eu fiquei. E o primeiro sistema da vida foi o de contabilidade, que eu considero um dos sistemas mais tranquilos para se desenvolver. Quem fez a análise do sistema foi o contador da empresa. E eu, né, digitei lá nos cartõezinhos, na época, era um Boros B700 com a memória maravilhosa. 32K de memória. Eu encho a boca para falar isso. Nossa, 32K de memória. E o sistema tinha 6 programas. O cadastro de contas, do plano de contas, o cadastro de históricos, o programa de crítica, que era aquele que consistia os lançamentos contábeis, e fechava o lote contábil. E depois, no final do mês, rodava o diário, razão e balancete. Então, 6 programas. Rodava a contabilidade da empresa e fui evoluindo. Depois eu fui para ser diretor de TI de uma empresa, birô de serviço na época, né? Que na época as empresas queriam fazer o processamento de dados, elas levavam os movimentos para os birôs, aí os digitadores digitavam nas perfuradoras de cartão e nós processávamos à noite para entregar o resultado no dia seguinte. Então eu fui para esse birô. Dali eu fui para Curitiba. Eu trabalhei na empresa em Curitiba de departamentos, a Prosdóximo, que hoje não existe mais, né? Prosdóximo, todo mundo pensa na geladeira, mas eu trabalhava na loja de departamentos. E de lá eu vim para São Paulo. E em São Paulo eu comecei a trabalhar e tive a felicidade de fazer uma conversão de um /3 modelo 15D do Círculo do Livro, uma empresa que era de livros na época, né? Quem são os mais experientes, assim como eu, sabe o que é o Círculo do Livro. E pediram para fazer uma conversão e eu fui para a IBM fazer a conversão. Como eu conhecia as plataformas baixa e média, né? As plataformas baixa são as plataformas de 360, arquitetura 360. E a arquitetura que eu trabalhava é a arquitetura /3, arquitetura média. Quando
descobriram isso, falou, você é que vai fazer as conversões para a gente das plataformas médias para as plataformas baixas. Porque quando a gente fala plataforma baixa, todo mundo pensa que é pequena, né? Plataforma mínima. Não. É a plataforma que trabalha com o sistema 360, 370. E aí, entrei e lá, até 2015, eu prestava serviço para eles, além de prestar as consultorias. Mesmo trabalhando como CLT, eu também ficava lá prestando serviço, dando treinamento, convertendo, a gente chamava de bico na época, né? Fazendo à noite ali o bico. Então é isso aí. Os sistemas hoje, na minha carreira, eu tenho 64 empresas no meu currículo, 384 projetos. Brasil, Europa e Estados Unidos. E tem algumas curiosidades aqui que nós vamos contar aqui ao longo do nosso bate-papo aqui com o nosso querido Vitor. É isso aí. E já veio com o punch do teatro, né? A voz do teatro. E me fala um pouquinho, né? Por que o teatro, né? Você tem uma parte teatral, um treinamento de ator. Por que você trouxe a questão do teatro para dentro do teu currículo? Bela pergunta essa aí, viu? Bela pergunta. Por quê? O teatro, ele não é apenas para atores, para atuar na TV, no cinema, no teatro em si mesmo, em peças. O teatro é importante para o desenvolvimento pessoal. Eu aconselho todos a fazerem teatro. Por quê? Porque quando você vai apresentar um projeto para uma diretoria, seja ela nacional, internacional, você tem que saber falar, você tem que saber colocar a sua voz, colocar a sua ideia, vender a sua ideia. E o teatro te dá uma base muito boa para isso. Inclusive, minha opinião, eu acho que as escolas deveriam ter obrigatório a matéria de teatro, nem que seja uma vez por semana, para a criança desinibir, para ela ser aquela criança que sabe conversar com a faixa etária dela e com os adultos. É muito importante isso. A minha neta está fazendo teatro, agora dia 30, dia 28 e 29 ela vai fazer a estreia da peça, né? Veio pedir para mim um curso de teatro. Fiquei orgulhoso. Mas fala uma coisa para mim, Aparecido. A gente já conversou um pouquinho sobre sua carreira e tudo. Ali no início, como é que você foi cair na área de sistemas, na área de informação, né? Que na verdade é a área de informação, mas hoje é isso, né? Naquela época era na área dos computadores ou nas salas geladas, né? Eu tinha uma experiência de que assim, eu chegava sem blusa até a empresa para entrar na área de blusa, né? Então era como se fosse assim a sala do blusão, né? Era a área de TI. Fala para mim, como que você caiu lá? Como que surgiu isso? Você fez alguma capacitação antes ou como foi? A palavra está correta. Caiu. Caiu mesmo. Porque teve, como eu falei, né, na primeira empresa eu trabalhava no faturamento. Uhum. E aí o nosso chefe eram 21 faturistas. Tinha os que calculavam os pedidos, os que datilografavam as notas na época. E aconteceu, o nosso chefe chegou assim e falou, ó, a empresa está comprando um computador, um cérebro eletrônico, eles chamavam de cérebro eletrônico. E quem quiser fazer o curso para trabalhar com a máquina, a empresa está convidando. E aí fui. Mais ou menos umas 100 ou 150 pessoas que foram. Passaram 2. Eu e um outro rapaz. Aí, quem ia dar o treinamento para nós era COBOL. E ele falou assim, ó, 2 é muito pouco. Porque de 10, quando sobra 1, já é sorte. Ah, beleza. Então eles escolheram os 40 melhores classificados. E deram a primeira semana de aula de COBOL. Só estava eu sozinho. Todo mundo desistiu. Aí, por que eu ficava lá sozinho? Porque eu entrava no colégio para ir para o científico às 7h15. Então eu tinha que ficar das 6 até as 7 esperando a aula no colégio, que eu ia a pé, era perto. Eu falei, melhor eu ficar aqui do que ir lá, eu ficava lá estudando. Acabou aquele curso, foi 1 mês. Aí ficou um tempo sem ninguém falar nada. Um dia, o meu chefe chegou para mim e falou, sobe lá no andar de cima, onde era a contabilidade, pessoal lá da administração, falou que o contador quer falar com você. Eu subi lá, falei, ó, do que se trata? Ele falou assim, agora nós vamos fazer um curso de RPG. Quando nós falamos RPG hoje, o pessoal pensa que é jogo. Não, é uma linguagem, é o Report Program Generator, que era para a plataforma média. E não tem volta, tá? Você não volta mais lá para baixo. Eu e a gerente do RH começamos o curso. E ele.
Ele falou, eu vou fazer porque eu vou ajudar vocês no começo, depois eu não vou trabalhar mais. Quem vai ficar vão ser vocês dois. Bom, fizemos o primeiro dia de curso. A gerente do RH chegou para mim e falou, Nego, ela me chamava de Nego, eu não vou não, fica só você sozinho. Então eu caí mesmo. É aquilo lá que, assim, ó, quem é o voluntário deu um passo à frente, todo mundo deu um passo para trás e o Jeca ficou na frente. E aí, graças a Deus, porque tem uma curiosidade aí agora que eu vou dizer, e eu provo isso quando eu falo, o pessoal fala assim, não, como é possível, não sei o que e tal. O meu salário, ele teve um aumento de 900% em 2 anos. O presidente da empresa me chamou e falou, não vou te aumentar, eu vou te mandar embora, depois, 2 meses depois, eu pago você com recibo, te recontrato com um novo salário para poder te dar um aumento. Porque imagina, você sair de um salário mínimo de 413 cruzeiros por mês e passar para um salário de 4 mil. Ele ia gerar um transtorno violento na empresa. Tanto que quando eu saí da empresa, o senhorzinho que fazia a homologação no Ministério do Trabalho, ele olhou para a minha carteira e falou assim, cara, eu nunca vi na minha vida, eu estou me aposentando, uma pessoa ter 150% de aumento. Aí, por quê? Porque eu fui recontratado com 800 cruzeiros e o meu salário foi para 2.000. Só que ele não sabia que eu ganhava 2 salários. Eu ganhava um da companhia que eu trabalhava e da outra companhia. Pode falar nome aqui, né? De empresa? Pode. Tá livre? Então, essa empresa é o Atacadão, que começou como Parisoto e Companhia Limitada, na rua Fernão Dias 390, na cidade de Maringá. Foi lá que eu comecei. Então eu prestava serviço para o Parisoto e Companhia Limitada e abriu o primeiro Atacadão na década de 70. E aí eu prestava serviço para as 2 empresas. O diretor me chamou, o presidente da empresa, e falou, olha, você trabalha para 2 empresas. Eu tenho 2 funcionários, um para uma empresa e outro para outra. Então não é justo você ganhar um salário só. Você vai ganhar o salário de cada uma. Então eu ganhava R$2.000 por mês, 2.000 cruzeiros por mês de cada uma. Olha, e isso tudo, quanto foi significativo? O que você precisou ter para tomar as decisões, para encarar essa questão, essa área nova, que na tua época era uma área nova no Brasil? Exatamente. Uma área nova no Brasil. Tanto que nós éramos considerados malucos. Completamente doido. Até hoje, né? Até hoje é maluco, né? Até no último episódio lá na TV eu mostrei lá, né? Como que é bit. Porque o pessoal fala, não, porque a segurança, porque não sei o que. Eu falei assim, ó, pra quem conhece a máquina, não tem segurança. Você conheceu o bit, você faz o que você quer. Agora, é lícito? Não podemos fazer. Então, quem trabalha com tecnologia de informação, ele tem que ser uma pessoa altamente confiável e ter a credibilidade dos gestores empresariais. Porque ele tem a informação na mão e a informação verdadeira, verídica. E outra coisa muito importante, sigilo. Sigilo é imprescindível na área de tecnologia de informação. Porque a tecnologia de informação hoje está em tudo. Ela está em tudo quanto é empresa, seja ela privada, seja ela pública. No mundo inteiro. E é integrado. Essa questão é importante. Eu geralmente, quando a gente faz palestras, eu trago algumas consciências, né, sobre o celular, sobre o uso da tecnologia, porque muita gente, né, acha que quando fala de tecnologia, muitas vezes fala de software, né? Mas tem coisas muito mais simples que botam você dentro do ambiente da informação e que você começa a ser monitorado por ali. Por exemplo, o cartão de crédito. E eu lembro que quando eu comecei na carreira, né, de sistemas, foi uma decisão que eu tomei aos 23 anos ali, que era ou seguir para a área da engenharia mecânica ou seguir para a área de sistemas. E aí, para tomar essa decisão, eu sustentei algumas coisas ali. Eu tinha acabado de fazer um técnico em mecânica industrial e estava recebendo convite de sistemas. E de repente eu fui para uma empresa de sistemas em Belo Horizonte, onde eles mostraram tudo para mim e começaram a falar sobre o mundo da informação. Aquilo ali para mim foi assustador, porque era totalmente disruptivo e era totalmente acima dos sistemas organizacionais que a gente conhece por aí. Fala um pouquinho mais sobre essa diferença do que é sistema e o que é software. Então, sistema, o software, por exemplo, você tem um software que ele resolve a situação, né?
por exemplo, setorizada, como nós tínhamos na época. Nós tínhamos um software de contabilidade, um software de folha de pagamento, um software de contas a receber. Agora, o sistema, ele leva as informações por dentro da empresa, por dentro de uma sociedade, empresas públicas e empresas privadas. Hoje, tudo é integrado. Os gestores brasileiros, e inclusive do mundo também alguns, têm que se atualizar. Por quê? Porque o sistema público, né, o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, ele é integrado online e real-time. Pouca gente sabe que quando você emite uma nota fiscal, a Receita Federal já foi informada, a Secretaria da Fazenda já foi informada, já está tudo dentro do Sistema Público Digital. E muitas empresas ainda acham, não, eu processo no Embete à noite e tal. Hoje é tudo online e real time. Você emitiu um cupomzinho lá na padaria, já está sendo informado. Então, nós temos que trazer esse pessoal para dentro da realidade hoje. Eu tenho 71 anos de idade. Eu converso com os meninos de 18, 19, 20 anos e nos entendemos muito bem. Até vou dizer aqui uma coisa muito engraçada, porque como eu disse no começo, né, minha família, todos eram analfabetos. E um amigo meu chegou na minha casa para estudar comigo, nós estávamos estudando programação. Imagina você falar inglês abreviado, matemática, algoritmo, para uma pessoa que não sabia ler nem escrever. E aí, o meu pai estava sentado na sala, né? E eu estava com meu amigo numa mesa lá estudando. E aí, quando ele foi embora, o meu pai me chamou e falou... Ele me chamava de Fio. Ele falou, Fio, vem aqui. Senta aí. Eu conversei com um amigo meu que você está trabalhando com TAR de cérebro eletrônico e ele falou para mim que quem trabalha com isso fica louco. Aí eu falei, mas por quê, pai? Ele falou assim, não, eu estou vendo que você está conversando com o seu amigo aí, você não diz mais coisa com coisa, não dá para entender mais nada. Então, é isso que você perguntou. Hoje, por exemplo, eu converso, por incrível que pareça, com um gestor de empresa multinacional. Nós falamos coisas, você mesmo já viu isso também, já presenciou isso, que eles não sabem nem do que nós estamos falando. Quando você começa a falar de Starbucks, começa a falar de compliance, começa a falar de integração de dados, começa a falar de os dados distribuídos de forma horizontal, cluster, etc., a segurança de banco, a importância da informação, o que é informação, o que é dado, nós vemos na cara deles que eles não estão entendendo. É outra coisa importante no teatro, porque o teatro ele te ensina também a ler o corpo. Então, a pessoa está falando, você já sabe se ele está entendendo ou não. Por exemplo, quando nós falamos www, se sair fazer uma pesquisa na rua, pouca gente sabe o que é www na internet, né? Por que isso? Porque é sigla para tudo quanto é lado. Inclusive, por exemplo, tem sigla que é a mesma. Aí você fala assim, bom, essa sigla aqui, mas essa é na área da medicina, essa é na área do direito, essa é na área da tecnologia da informação, né? Por exemplo, quando nós falamos assim, EBCDIC, ESC2, a maioria não sabe nem do que se trata isso. É convenção do entendimento da língua da máquina, que é binária, para o ser humano. Então, tudo que nós vemos hoje no celular, ele se resume apenas a dois estados da natureza, ligado e desligado, 0 e 1. E a gente nunca sabe quem foi o primeiro, né? E nunca sabe quem foi o primeiro. É o flip-flop, né? O famoso flip-flop. Exatamente. Então é isso. E a informação, o dado, a gente tem que entender o que é uma coisa, o que é outra, o que é da empresa, o que é do sistema. Inclusive, eu fui chamado na Receita, por quê? Porque houve um problema de cálculo fiscal e tal, né? E aí o fiscal chegou e falou assim, olha, vocês são do software tal? Sim. Fui notificado, fui lá. Ele falou, olha, tem um problema aqui e tal, que era sobre ICMS-ST, porque ICMS-ST você tem que ter o substituto tributário registrado no Estado. Se não tiver, você tem que levar a guia do recolhimento e apresentar quando você passa, por exemplo, nas divisas de Estado, se param, vocês têm que apresentar. E foi pego. E aí caiu lá na secretaria, eu fui lá, né? Olhei, tudo bem. Aí o fiscal falou assim, olha, é o software de vocês isso aqui, né? Eu falei, vocês sabem que vocês são corresponsáveis. Eu falei assim, olha, da sua ótica sim,
Mas da ótica de sistema, não. Por quê? Porque, como o Vitor perguntou, o que é um sistema? Né? O que são programas? Eu pego um Excel, é um programa. Muito bom, por sinal. Resolve um monte de coisa, dá para até construir o sistema. Agora, se pega uma pessoa que tem um cadastro lá dentro que é ilegal, por exemplo, de drogas ilícitas, ele não vai prender a Microsoft porque o cara usou aquilo para controlar tráfico. Então, o que a pessoa está usando o sistema, ele é o responsável pela alimentação. O responsável não é o software. O programa vai entrar, processar e sair. O que entra, ele não tem como segurar. Já perguntaram para mim, tem como você consistir o valor que o cara vai digitar? Eu falei, não tem. Não tem. Não tem como. Por quê? Porque se ele vai digitar R$10, R$20, R$50, o software não pega. Né? Podemos fazer um range e tal, para segurança, tudo bem, mas não. Ele vai lá e coloca a informação lá. A informação vai propagar pelo sistema. Se a informação ela é boa ou não é boa, não compete ao software. Tem sim mecanismos de filtro, mecanismo de consistência, de verificação. Nós seguramos o máximo que podemos. É isso aí. Hoje, tem uma parte no seu mini currículo aqui que a gente acabou não falando, né? Hoje você é proprietário de uma software house, certo? Você tem sua software house lá com o seu sistema, certo? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É óbvio, né? Você trabalha com as plataformas da IBM, certo? Isso. Então, olhando hoje para a tua gestão, para o teu mote, o teu métier diário ali, o que conhecer tudo isso te levou, né? Ou seja, o que você consiste do conhecimento todo que você adquiriu? Porque eu vejo que você tem uma robustez técnica muito boa, ou seja, você domina tecnicamente, né? Você acha que você conseguiria ser um gestor da área de tecnologia sem entender tecnologia? Muito difícil. Muito difícil. Pode. Eu trabalhei com um gestor, por incrível que pareça, ele não conhecia a empresa, não conhecia o sistema e foi um dos melhores que eu trabalhei até hoje. Sabe por quê? Porque ele fazia o que pouca gente faz. É ouvir os seus suportes. Todo mundo que está assessorando ele. Ele chegou e falou para mim, olha, Aparecido, eu não conheço a empresa, não conheço o software e eu tenho que organizar para derrubar o backlog de chamados dessa empresa. Você conhece os 35 caras que estão trabalhando aqui. Sabe quem é quem, a capacidade de cada um. Então, o que eu preciso de você? Eu vou passar todos os backlogs, nós vamos sentar e você vai me dizer, isso você distribui para esse, você distribui para esse, você distribui para esse. Fizemos um planejamento, em 2 meses e pouco, de mais de 1.000 chamados no backlog, caiu para 100 e pouco. Então, é um gestor bom. Por quê? Porque ele soube administrar sem conhecer. Agora, conhecer é importante? É. Só que tem que tomar o cuidado de não fazer o quê? Correr para o lado técnico. Eu comecei como gestor e também técnico. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos pouca gente para trabalhar. Então, nós fazíamos a gestão do TI, fazíamos a análise do sistema, a programação, teste, até o resultado final. E, aos poucos, começamos a ir treinando o pessoal. Depois ficou só analista de sistema e programador. Chegou ao ponto de ter analistas de sistema ou programador que fazia o código escrito e entregava só para o codificador. Ele ia lá e só codificava na máquina. Chegou a esse ponto. Hoje nós temos o arquiteto de software, engenheiro de software, analista de sistema. Nós temos várias atividades e várias qualificações. Várias camadas. Né? Várias camadas. Por quê? Porque o arquiteto de software ele vai desenhar a beleza, a apresentação. Aí entra o engenheiro. O engenheiro de software vai olhar, porque ele precisa disso aqui. É igual uma casa. A casa vai ser bonita, vai ter varanda, vai ter uma torre, vai ter isso, vai ter aquilo. Tá, aí entra o engenheiro. O engenheiro, o que eu vou usar? Eu vou usar concreto usinado, vai vir um caminhão entregar, ou vai fazer aqui. A mesma coisa no software. O engenheiro vai falar, vai usar para o back-end, vai usar essa ferramenta, para o front-end vai usar essa que fica mais bonita, é mais rápida. Então tem uma série de detalhes e de características técnicas que
tem que ser levado em consideração. Isso é a função do engenheiro. E daí entram os desenvolvedores, vão fazer o desenvolvimento, e vai testar, depois vai passar por um beta-teste, homologação, daí que vai para a produção. Então, hoje a área de TI, ela é uma área em que quem vai ser gestor, ele tem que conhecer, no mínimo, os processos. E eu sempre digo, gestor de TI, quando ele entra numa empresa, ele tem que verificar qual a diretriz da companhia, chamar todos os fornecedores de produtos, verificar qual é a importância daquele produto dentro da empresa. Se a diretoria quer tirar um fornecedor porque ela não está contente, ele tem que ponderar isso, olhar, olha, podemos tirar e colocar outro, mas vai demorar um tempo, porque nós vamos ter que substituir. Tirar um software de uma empresa e colocar outro, não é como você vender um carro e colocar outro na garagem, não é. Você tem que fazer o que nós chamamos de rollout. O que é o rollout? Instala o software novo. Aí, do software que está rodando lá, vai confrontando com o software novo e vê se ele está atendendo tudo igual ou melhor, porque geralmente eles querem para melhor, e geralmente para ir desativando o outro. Mas tem empresa que chega e fala, não, eu vou jogar esse aqui fora e implanto o outro. Aí é que ele faz a besteira grande. Não pode fazer isso em hipótese alguma. É proibido. Até mesmo por quê? Porque quando nós entramos no banco de dados, tem lá os dados. Pode perder. E hoje, como eu disse, no governo, na escrituração pública digital, não é mais como até 2010. Por quê? 2010 foi o último ano que o governo aceitou nota fiscal convencional. Foi obrigatória a nota fiscal eletrônica. Então, muita coisa mudou daí para cá. 2010, 2011, 2012. Então, os sistemas que trabalham com a base de dados no conceito horizontal está ultrapassado. Tem que trabalhar no conceito de cluster. Por quê? Se vocês abrirem um XML, tiver a curiosidade, vocês vão ver que lá tem os parâmetros para comunicação, os parâmetros, né, as informações que são do cabeçalho da nota, quem vendeu, quem comprou e etc. Depois vocês vão ter os totais e tal, tudo da nota. É um cabeçalho mesmo lá. Depois vocês vão ter os itens. Item por item da nota. Dentro de cada item vocês vão ter todos os tributos, o que antigamente era diferente. Os tributos, hoje, ele é todo em cluster. Então, eu tenho lá um item, eu tenho lá ICMS, IPI, PIS, COFINS, então, toda aquela parafernália de tributos. Morreu aí? Não. O que muita gente não sabe é que, quando faz o cruzamento na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, é feito cruzamento de critérios também. Então, por exemplo, eu tenho lá um IPI a 15%, só que na tabela dele está 25%. Ah, por que esse está 15%? Quando faz o cruzamento, vai ter problema. Pode ir uma fiscalização na empresa. E vai chegar e falar, por que aqui está 15% sendo que é 25%? Aí eles vão olhar lá e vão ver os critérios que estão armazenados, dizendo, olha, esse produto foi vendido de São Paulo para Curitiba, foi fora do estado, ele é um produto não perecível e a empresa usa isso para aquilo, ou para aquele outro, ou para aquele outro. E esse produto nós temos uma concessão especial que podemos pagar apenas 15%. Se não tiver isso, meu amigo vai chorar com a multa. Por quê? Antigamente colocava isso dentro do programa. Ah, IF Curitiba, IF não sei o quê. Não, agora você tem que manter na sua base de dados, tá? Para a hora que o fiscal chegar, você consultar na tela e falar, olha, esse produto da nota tal que o senhor está perguntando, ele é da nota tal, que foi emitido em tal data, foi homologado em tal data, esse item é o item número tal da nota, esse imposto é tal imposto da nota, e ele foi calculado por causa desse critério, onde nós temos uma liminar que está aqui registrado, o número da liminar, que nós temos a concessão para fazer isso. Agora, eu pergunto, quais sistemas faz isso? Pouquíssimos. E é preciso fazer. Por quê? Você vai ter um tremendo de um trabalho para poder provar por que você calculou 15% ao invés de 25%. Então, falando nos tributos aí, antes do sistema público de escrituração digital, nós tínhamos basicamente os três, né? IPI, ICMS e o ISSQN. Estamos entrando muito no técnico. Tá? Então, mas é importante saber isso, por quê? Porque tudo tinha uma metodologia.
A partir do século XXI, foi tudo uma metodologia só. E nós temos muita coisa para falar, né, Vitor? Mas a ideia, falando mais sobre gestão, menos sobre o Tecnês da área de sistemas, porque o Tecnês da área de sistemas, a gente acaba entendendo ou tendo um diálogo com a visão panorâmica. Exato. Mas a gente também tem que facilitar um pouco esse diálogo para quem está vendo também entender. Então, só para a gente fazer um aparato até agora, você falou muito bem sobre a resiliência, né? Sobre a questão de você saber, você entrar numa área, caiu numa área e você foi o único que perdurou, ou seja, uma característica da resiliência. Você levou diversas contrariedades ali e foi se sustentando na área. Você falou sobre capacitação e treinamento, que é muito importante, isso que você falou. O gestor de TI não pode deixar de se capacitar, não pode. Na verdade, não é o gestor de TI. Eu acho que é qualquer gestor não pode deixar de se capacitar. Você falou sobre um posicionamento que eu achei muito interessante, né? Você foi notificado e foi lá e foi. Ou seja, é um posicionamento, né? Você está sempre preparado para dar respostas da sua arte, da sua função, da sua gestão. E também você falou sobre treinar o time, né? Que aí você foi capacitando, você foi crescendo, desenvolvendo e passou a ser treinador, palestrante, hoje treinador e palestrante. E então eu vejo aqui uma característica, um pool de uma quantidade grande, né? Quando a gente fala sobre pool, a gente fala de uma quantidade grande de características que um bom líder precisa ter. Fala para mim, na tua visão, além dessas, precisa de mais alguma característica? Quais são as características do líder que você vê para o futuro? Na área de TI, isso, né? Então... na área de gestão, vamos falar mais no gestão empresarial. Na gestão empresarial, exatamente. É justamente disso que eu vou falar. A área de TI. Todo mundo pensa na área de TI como um departamento na empresa. Na área de TI, na área de TI. TI não é área dentro da empresa, ela é uma empresa. Então, o gestor de TI, ele tem que ser um gestor empresarial. Porque todos os departamentos da empresa, os afins, são os clientes de TI. Então, quando ele recebe os pedidos, eu preciso de uma melhoria no meu sistema aqui, na minha contabilidade, na minha produção. Então, ele está recebendo o requerimento de um produto, o pedido de um produto. E essa área de TI, que é a área dele, que chama de área, na realidade é uma empresa. Então, o que ele vai fazer isso aí? Ele vai procurar uma solução na praça que já existe ou desenvolver internamente. E ele vai passar esse custo para aquele departamento. Olha, isso que você está pedindo é importante para o seu departamento, vai custar tanto. Então tem que colocar no orçamento da companhia para poder apresentar para a diretoria e ser aprovado. Porque a empresa TI que está lá dentro, ela tem que ter a verba para comprar esse produto ou desenvolver esse produto. E, inclusive, dentro da área de TI, né, da empresa chamada TI, dentro de uma corporação, ela tem que ter o seu roteiro de produção, por incrível que pareça. Então, você enxerga que como característica do futuro de um gestor, ele precisa saber sobre tecnologia. Precisa. Precisa dominar sobre tecnologia e conversar sobre tecnologia. Precisa. Ele não precisa saber detalhes, como eu entrei aqui. Certo. Você viu, né? Você viu como que são as coisas? Eu sou uma pessoa técnica e gestor. E outra coisa também que você falou, assim, que a nossa empresa, né, é de desenvolvimento e tal. Nós temos um RP mundial, né, dentro já do novo padrão, tudo atualizado. Tá? Eu não sou o dono da empresa. O dono é minha esposa e meu filho e minha filha. Por questões de procedimento legal. Né? Porque as pessoas falam assim, pô, mas para que é isso? Não é nenhuma irregularidade. Né? É por um procedimento legal. Porque o conceito de terceirização é: não gostei do profissional, me troca ele em 48 horas. Então, quando a empresa contrata uma empresa de TI, e geralmente eu era o produto principal da empresa, então eu não podia ser o dono da empresa. Por quê? Porque se eu for o dono,
e a empresa quiser trocar, ela não pode, porque ela tem que entrar em licitação de novo, tem que fazer tudo de novo, porque, pô, eu contratei o dono da empresa, vou mandar o dono da empresa, estou mandando a empresa embora. Então não tem como. Então, por isso é que nós temos, apesar de que nós temos vários profissionais, né? E nós fomos uma das primeiras empresas a trabalhar com Cloud Knowledge. Aí quando eu falo Cloud Knowledge, o cara fala, mas o que é isso? Não, Cloud... provavelmente está todo mundo pensando isso. Exatamente. O que é Cloud Knowledge? Vocês sabiam que existe o Cloud Knowledge, onde você manda o seu produto para desenvolver, eles mandam a cotação e desenvolve, e você não sabe nem quem foi que fez. O que é isso? Eu tenho aqui um programa em Java, eu tenho aqui um programa em PHP, em HTML, C++, eu tenho programa em RPG, COBOL, sei lá, um monte de ferramentas, tá? Tem as pessoas que trabalham com isso, né? No Cloud Knowledge. Agora, para eles receberem isso, o que você vai mandar para lá tem que estar dentro de uma arquitetura, dentro de uma engenharia padronizada e o produto desenhado, o design do produto. Só um exemplo. Por exemplo, a empresa, logo que começou as máquinas de controle numérico, que era tudo computadorizada, tinha o desenho lá na fitinha. E colocava na máquina de controle numérico, ela pegava a peça, o material, alumínio, ferro, o que fosse lá, e saía a peça prontinha. Essa mesma fita eu mandava para a Itália, por exemplo, no caso da Embraer, quando estava desenvolvendo a MX em parceria com a Itália, né? Mandava para lá, eles produziam a mesma peça igualzinha lá. Então, ou seja, não tinha a mão humana mais, era computadorizado. Então, isso é que eu estou falando. Então, por exemplo, um programa para ir para uma área de Cloud Knowledge, ele precisa estar desenhado pelo engenheiro. Aí chega lá, qualquer um que vai fazer igualzinho. Por quê? Porque está tudo padronizadinho. O que é importante também ver, é uma característica tua que você demonstrou aí, né? Você até falou, primeiro, na humildade do líder, né? Que se posiciona, sabe se posicionar como cara dono do conhecimento e sentar na cadeira de não ser o líder da empresa, mesmo sendo o líder da empresa. E também uma outra característica que eu tô me simpatizando com ela é o princípio familiar, né? Hoje você tem a dona da empresa, minha mulher e minha filha, é isso, né? E meu filho. Filho. Então, a esposa e o filho. E a filha também, os três. Quer dizer, os três. E ainda hoje tem um neto trabalhando contigo, né? Que às vezes a gente se encontra. Quer dizer, você tem um valor familiar muito próximo ali, né? Me explica o quanto para você foi importante na tua carreira ter esse time em volta. Porque você já foi funcionário e hoje você tem a empresa, né? Mesmo estando no nome da esposa, do filho. Como que foi, o quanto que foi importante essa questão da família estar próximo de você na construção da empresa e na sedimentação do que você tem hoje? Foi importantíssimo. Isso é bem curto. Esse papo é bem curto, porque empresa, a principal é a família. A família é a principal empresa dentro de uma sociedade. Por exemplo, na minha casa, nós administramos como uma empresa. Igualzinho. Tudo é feito uma gestão familiar. Então, quando você falou do meu neto, que hoje está comigo, quando ele chegou para mim e falou assim, vô, você me ensina programação? Eu falei assim, você quer aprender mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, então não é programação que você vai aprender. Você vai aprender conceito. Porque a partir do momento que você souber conceito, as programações são sintaxes e recursos. E o conceito de programação é semântica. Entrada, processamento e saída. Qualquer uma delas. Seja qualquer uma delas. Agora, como que eu vou escrever o código em Pascal, em Fortran, em PL1, em Java, em JavaScript? É outra coisa. É outra coisa. Você entendeu o algoritmo antes, né? Entregou o algoritmo, a sintaxe, é aí que entra o engenheiro. O engenheiro fala, ó, desenvolve nessa. Por quê? Porque nós precisamos que seja assim, que seja assim, que seja assim. E você está falando, é bem legal isso, mas eu queria puxar mais um pouquinho, voltar lá para a parte um pouquinho conceitual da gestão, né? Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, né? Sempre olhar o que está acontecendo em volta e saber desenhar, né? Tem processo acontecendo, são pessoas envolvidas, tem maquinários envolvidos, tem recursos diversos envolvidos. Então eu começo, sei lá, eu vou no supermercado.
eu começo a ver como que se desenrola o mecanismo do supermercado. Essa é uma questão que vem da pessoa de sistema. De repente você acaba passando por chato, porque em todo lugar onde você vai, você acaba vendo o sistema. Vou resolver um negócio com plano de saúde, às vezes. Você já entendeu o sistema. Eu tinha uma técnica, ia ligar lá para a operadora de internet, de casa, de televisão, para resolver. Eu já sabia como... Primeiro, eu pegava o esquema, o pitch da pessoa técnica do outro lado, que hoje está tudo sendo substituído por robô, né? Que é uma tendência tecnológica. Você tirar o humano, tirar a hora humana, botar a hora do robô do serviço repetitivo e deixar o humano fazendo aquilo que é diferencial, né? Exato. Então eu sempre aprendi, eu sempre olhei as coisas um pouco pela semântica e não pela sintaxe. Foi o que você acabou de mencionar. Exato. Não, sintaxe é coisa simples. Eu olho lá, aprendo e aprendo a escrever. Isso. Né? Você tem os números, você tem as letras, você tem a pontuação, você tem os acentos, e ali você vai desenvolvendo essa característica. Mas como que... assim, quando você entra para a área de sistema, você começa a ter uma visão mais panorâmica, né? E nessa visão panorâmica, você se assustou no começo da sua carreira com aquilo que você estava vendo? Você falou, putz, eu estou entendendo algo muito... Você chegou a se assustar? Olha, no começo eu tive um impacto, sim, né? Mas não foi tão traumático. Por quê? Porque eu já estudava muito, estudava demais, né? E o pessoal fala assim, pô, mas é muito estudo, muito trabalho, não tenho tempo. O tempo nós organizamos ele. Por exemplo, dentro de uma empresa, a gestão. Você não precisa, né, ficar ali cuidando. Não. É distribuir as tarefas e depois conferir o resultado se está ok. Tá legal, tá legal. Por exemplo, dentro de uma empresa, nós temos 3 áreas e 9 departamentos. Isso é básico no mundo inteiro. Não existe diferença em nenhuma empresa, de uma para outra. Qualquer atividade, qualquer produto, qualquer coisa, seja um escritório de advogados, qualquer coisa. Você tem 3 áreas e 9 departamentos. As áreas são a área financeira, comercial e produtiva. Na área financeira nós temos contas a pagar, a controladoria e contas a receber. Na área comercial nós temos a engenharia, compras, marketing e vendas. E na área produtiva nós temos o recebimento do produto, a preparação do produto e a entrega do produto. Por isso que eu falei que a família é importante, porque na família nós produzimos algo mais importante da sociedade, que é o produto conhecimento. Quando uma criança nasce, ela tem nada. Quem que vai agregar os produtos nessa criança? A família. Ele vai agregar um conhecimento de médico, um conhecimento de advogado, um conhecimento de analista de sistema, um conhecimento até de dirigir um ônibus, porque tem ali, né, as suas habilidades, o conhecimento de um esporte. Então, isso ele está preparando o quê? Um produto chamado ser humano para a sociedade. Isto é muito importante. Então, isso que você perguntou aí, é esse tipo de construção que nós temos que ver. E toda a área, toda empresa, ela tem uma área de engenharia. Mesmo um banco, ele tem... o banco pega dinheiro, empresta dinheiro, faz depósito. O banco tem uma área de engenharia lá dentro. Eles ficam estudando, montando produtos, características dos produtos para vender. Então, isso é muito importante. E isso tudo faz parte do quê? De uma gestão bem organizada. E eu sempre falo 3 palavras na vida para a pessoa fazer as coisas bem feitas: organização, procedimento e disciplina. Seguiu isso, já era. Que legal. Agora você falou um negócio muito legal. Agora eu vou puxar. Agora é o papo disciplina, né? Tem diversas... As pessoas têm diversas interpretações de disciplina que a própria sociedade coloca, né? Então, na faculdade, na universidade, você fala disciplina é matéria que você está estudando. Isso. Né? Aí, quando seu pai fala disciplina, né, provavelmente é porque ele vai... o que ele manda. Ele que manda. Então, é obediência. Né? Mas o que é o contexto de disciplina dentro do contexto de gestão? Principalmente nessa questão de gestão empresarial. Né? Você tem uma expertise muito grande sobre gestão empresarial. Me fala, o que é a disciplina? A disciplina é executar a tua tarefa no tempo certo. O que é isso? Você tem ali, por exemplo, vamos citar um dos departamentos mais, digamos, simples que existe, né? Dentro de uma empresa, contas a pagar. O que é contas a pagar? Você chega de manhã, olha os seus títulos a pagar daquele dia,
Se já está no banco, você só vai verificar que está no banco. Se o que venceu no dia anterior se pagou, se está tudo ok, beleza, pronto. Isso é disciplina. Eu tenho que executar isso nesse momento, não importa o que aconteça. Se acontece alguma coisa fora do nosso controle, não estamos isentos disso. Mas para quem tem curiosidade, eu vou citar uma coisa na internet, pesquisem. Os marmiteiros de Bombaim. Essa é boa. Essa eu adorei. Não tem computador. A maioria é analfabeto, entregam milhões de marmitas e o erro é praticamente zero. Por causa de organização, procedimento e disciplina. Na hora dele pegar a marmita, no ponto certo ele pega, transporta e entrega. Eles usam bicicleta, trem, a pé e não atrasa. O que eles fazem? Qual é o trabalho deles? É um trabalho de logística. Ele pega a marmita na casa da pessoa e entrega no trabalho da pessoa. E não tem um atraso. Olha para você ver. Organização, disciplina, planejamento, resiliência alta, convicções. Você tem uma linha de valores familiares, principalmente, mas uma linha de valores muito bem definida. E olhando desde a sociedade até a sua empresa. Quer dizer, você olha para a sociedade, o que você está querendo formar de sociedade, traz para dentro da sua empresa, né? E acaba fomentando isso com uma humildade e um poder de execução bastante grande e nunca deixando de estudar. Quer dizer, o tanto de características que nós falamos aqui de um líder, né? Você trouxe... Óbvio que tem mais, mas essas características de liderança que você já trouxe, elas já moldam um cara que seja resiliente ao tempo. Porque, na verdade, eu entendo o seguinte, se eu falar para você sobre liderança do futuro, se me perguntar qual que é a sua visão sobre a liderança do futuro, o Vitor vai falar assim para você, liderança do futuro é a liderança que está hoje e que aquele modelo vai ser repetido daqui para frente. Exato. E nunca vai parar. Exatamente. Você falou sobre a... Concordo em gênero e grau. É exatamente isso. Você falou sobre a disciplina. A disciplina é a execução suprema que você vai ver nos livros do Rancharan, nos livros do Jim Collins, nos livros dos grandes, do Hildebrando Chiavenato, falando um pouco do Brasil, que é dos grandes líderes, dos grandes gestores. Né? Você entende que o que é mais importante para um líder, para um gestor? E olhando diversas camadas de gestão, desde o micro e pequeno empresário até o macro empresário, desde o cara que gerencia a casa, ou a esposa que gerencia a casa, gerencia a família, gerencia os problemas que a família dá. Eu tenho um filho drogado, tenho isso, tenho aquilo, tenho diversos problemas. O que você vê que é mais importante? Eu sei que um não exclui o outro, mas o conhecimento cognitivo ou saber se posicionar, ou saber gerenciar suas emoções? Boa pergunta, viu? Essa pergunta aí é para derrubar, né? Não é não, você sabe bem. Essa pergunta é para derrubar. Não, mas é assim, ó, o controle emocional é muito importante. Muito importante. E está sempre atualizado e saber, como eu falei no começo, no teatro, saber se posicionar. Tem funcionários de empresas, executores, que quando falam, vai lá na sala do chefe, ele já sai tremendo. Por que sair tremendo? Chega lá, o máximo que pode acontecer é ele te mandar embora. Pode acontecer coisa pior que isso? Não, ele não vai te matar, ele não vai te bater, não vai acontecer nada. Ele vai falar assim, você está demitido. E um detalhe, eu nunca fui demitido na minha vida. Nunca o cara chegou para mim e falou, você está demitido. Uma vez eu forcei um cara a me demitir, entendeu? Porque o nosso santo não batia. Então, porque tem isso também, né? O santo não bate. Então, ou seja, querer me convencer. Eu falo pro pessoal, não queira me convencer que eu sou um idiota. Eu já sei que sou. Entendeu? Então, não queira convencer, não. Porque já é mesmo. Então, é assim que as coisas funcionam. E outra coisa, por exemplo, o treinamento. Eu tenho um amigo que eu estava falando para você aí nos bastidores, lá de Curitiba. Ele era muito bom na linguagem de COBOL. E ele foi para os Estados Unidos, para Dallas. E chegou lá, a linguagem fora do Brasil mais comum era RPG, porque nós tivemos uma reserva de informática aqui que tivemos um tempo aí meio desconectado do mundo. E aqui usava muito COBOL. E ele foi para lá. O cara era
craque no COBOL, rápido. Digamos assim, ele era um Ronaldinho Gaúcho no COBOL. E chegando lá, o cara falou, não, porque o RPG, porque não sei o que e tal. E o chefe dele aqui no Brasil falou assim, cara, vamos fazer uma aposta com ele? Aí, você topa? Ele falou, topo. Falei, então tá bom. Falou para ele assim, ó, passa a mesma definição de programa para ele e para o outro de RPG. Ele terminou bem antes. Olha para você ver. Então, ou seja, não, eu falo para os desenvolvedores, não existe uma linguagem, essa é boa, aquela é boa, aquela é boa. Tudo depende do seu treino, do quanto você conhece, do quanto você sabe. Não importa. Então, aí o pessoal fala assim, né? Ah, mas você fala e tem que ler muito, então. Mas ler é só você fazer um curso de leitura dinâmica. Eu não estou aqui fazendo propaganda de curso de leitura dinâmica. Eu cheguei a ler de 3 a 5 mil palavras por minuto. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na IBM, a dona que ficava do meu lado, a minha coordenadora, ela falava assim, você não mexe o olho dando page down? Eu falei, não, põe o olho no centro da tela e fica dando page down. Quando eu encontrar o que eu quero, meu olho fala para parar, paro, pronto. Né? Para ler um livro aí de 100, 200 páginas é coisa de 1h30, 2 horas no máximo. Você passa o olho na página e já está. Mesmo o Kindle falando que é 6, né? Mesmo falando que é 6. Então, por quê? Porque quando você vem da alfabetização, você vem com um vício de ficar namorando letras. Você começa com a vogal, depois abecedário, vai juntando as letras, frases e tal. Então você pega vício. Tem cursos maravilhosos. Tem uns que... Mas, alerto, não é... Leitura dinâmica não é um negócio assim para você falar assim, eu aprendi, tudo bem. Não, você tem que treinar, que é igualzinho o esporte. Você parou, já era. Tá? É igualzinho esporte, é igualzinho gestão, Isso. É igualzinho emprego. É treino. Se você não tiver disposto ou tiver mais paixão por treinar... Você não chega a resultado nenhum. Não chega mesmo. Essa é a minha visão, assim, olhando o mercado, olhando minha carreira. Cara, tudo que eu fiz com excelência foi porque em algum momento eu cheguei e falei assim, Cido. Falei, cara, eu quero ser melhor do que qualquer outro. Então, para eu ser melhor do que qualquer outro, eu tenho que treinar mais do que qualquer outro. Exatamente. E tem isso que é muito treinar importante. o máximo possível. Né? Fazendo aqui uma analogia, né? com o esporte, né? O Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Vocês têm ideia de quanto eles treinavam por dia? As jogadoras de vôlei, quanto treinam? Até tem um fato curioso, que eu achei até deselegante por parte do técnico, mas não importa, porque a repórter falou para ele, eu fiquei sabendo que o senhor é um carrasco com as suas atletas. Ele era o treinador da seleção de vôlei feminino, na seleção brasileira. Ele falou assim, eu cobro. Ela falou, eu que não quero ser sua atleta. Ela falou, por isso que você está aqui entrevistando e elas são campeãs do mundo. Eita! Matou no ninho. Matou no ninho. Resumo, treino. Matou no ninho. E o posicionamento do líder, né? Aí vamos mencionar diversos líderes brasileiros, né? Você pega... Vou falar do esporte que é mais fácil, né? Mas você pega Oscar Schmidt. Eu tive uma palestra com o Oscar Schmidt uma vez. Eu assisti uma palestra com ele. E ele falava o seguinte, ele falou, quando eu tinha 17 anos, eu tive uma fratura na canela, parará, ia ficar fora do esporte. Eu ia sozinho para o ginásio e treinava até eu conseguir ter performance mais do que os outros. E aí, de repente, você vai ver os vídeos do Oscar. O Oscar, cara, ele não precisava olhar para a cesta para fazer. Não. Ele sabia. Se você pegar o Ronaldinho Fenômeno, diversas câmeras pegavam ele olhando para a bola, ele acertava onde ele queria no gol. Ronaldo Gaúcho. O Oscar Schmidt, inclusive, fizeram com ele lá, né? O teste lá no escuro. No escuro vendado, ele acertou todas as cestas. Você tá vendo? Então isso é porque o cara treinou. Se você não treina, você não tem disposição de treinar, você não tem vontade, você não tem comprometimento com o teu treino, e isso em casa, na vida, na profissão. Não adianta você falar, eu vou conseguir fazer culinária em casa, mas eu cozinho uma vez no ano. Eu não sou bom de churrasco. Eu não sou bom de churrasco. Se eu for chamar você pro churrasco, vai sair carne dura. Entendeu? Meu sogro que é bom de fazer churrasco. Então eu já sei que se marca churrasco, tem que ter meu sogro lá. Mas basicamente é o seguinte: de que vai adiantar, né? Eu querer ser bom em churrasco e fazer isso 3 vezes no ano?
E gestão é assim, é interessante. Por exemplo, hoje você pega uma prática tão grande em ficar treinando, como você falou de supermercado. Você chega numa empresa, num estabelecimento comercial, você já vê tudo se está funcionando bem ou não. Você vê tudo, você fala assim, pô, aquilo ali, pô, aquilo não tá legal, aquilo não tá assim. Supermercado tem um monte de coisas, né? Porque eu já fiz sistema para fazer cálculo de logística das prateleiras de supermercado lá. Porque eu não sei se vocês sabem que as prateleiras são alugadas pelos expositores. A gente já falou isso aqui no É alugada por metro quadrado. Então, tudo isso que existe no mercado tem a gestão. Supermercado é uma fábrica. É uma fábrica reversa. Que você vê unidade lá nas gôndolas, ela não chegou em unidade, ela chegou em caixa. Alguém desmontou aquilo, foi lá, colocou, distribuiu, converteu a unidade de medida. As carnes não chegam embaladas daquele jeito. Então, tem uma série de coisas na gestão. E quando nós falamos de gestão, nós falamos da gestão empresarial, que é, como você falou, a visão geral, e depois a gestão de cada atividade, porque cada atividade ela tem sua gestão. Gestão, o que é? É você fazer isso. Organizar, criar os procedimentos e criar disciplina e executar tudo certinho, bonitinho. E importante, legal, eu costumo dizer que é o seguinte, tem duas coisas que são diferentes. Os axiomas da gestão, que axioma é algo que você é convidado a acreditar, ponto. É uma premissa, beleza? E existe o dogma da gestão. Então eu já tive muito gestor que eu conheci, que o cara chegava para mim e falava assim, ô Vitor, eu sou um gestor diferente dos outros. Eu não preciso ficar controlando. Eu vejo se o resultado tá bom, se o resultado tá ruim. Aí eu falo, isso é dogma. Isso é dogma. Se você acredita que você não precisa ficar controlando, isso é dogma. Você acredita, exatamente. Parabéns, eu vou bater palma para você. Agora é o seguinte, o axioma da gestão é controle. Se você não controlar, não tem gestão. Exatamente. Da mesma forma, liderança. Não, eu sou um líder, cara. Eu sou um líder light. Eu não sou aquele cara que tá na frente, que as pessoas vão me seguindo, não. Eu vou com todo mundo, nós vamos junto. Cara, seguinte, existe um axioma da liderança. O axioma da liderança é você estabelecer conceitos que todo mundo siga. Se você não segue, você não é líder. Se não tem ninguém te seguindo, você não é líder. Então, essa questão do axioma, ou seja, das verdades e do dogma, é muito... Eu vejo que o mercado é todo formado em cima de dogmas. Eles criam narrativas no mercado o seguinte, não, eu posso ser um gestor light, posso ser um gestor que deixa o controle de lado, eu posso ser um gestor... Né? Não, eu não sou um gestor militarizado, não preciso de disciplina, não preciso de treino. Eu chego lá e faço acontecer. Você já viu muita gente falando isso? E a gente vê isso muito no mercado. Vê muito. Vê muito. Inclusive tem um comercial que é muito interessante. Um comercial de pneu. Você falou do Ronaldo Fenômeno? Esse comercial é com o Ronaldo Fenômeno. Mostra o Ronaldo Fenômeno dominando a bola e depois o pneu rodando. E fala assim, movimento não é nada sem controle. Aí... Fantástica. Parabéns para quem criou aquilo lá. Porque, olha, fantástico. Então, é justamente isso. Você tem que ter o controle. Imagina um piloto de Fórmula 1 a mais de 300 por hora se ele não tem controle do que ele está fazendo. Controle emocional, controle físico. Ele tem uma série de variantes que ele está recebendo ali que um mínimo deslize ele vai para o guarda-reio, não tem conversa. Né? Então, tudo isso faz parte de gestão. Naquele momento ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a gestão do veículo, a gestão do movimento, a gestão com o objetivo de chegar em primeiro lugar. Então, é isso aí. Gestão tem que ter controle, senão não tem gestão mesmo. E agora, Aparecido, queria falar um pouquinho contigo, eu queria puxar um tema aqui. O Aparecido, ele tem um programa na TV Imprensa, uma TV regional aqui em São José dos Campos, mas com presença digital, ou seja, pode ser assistido em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? É um programa que fala sobre gestão empresarial, né? E com um enfoque de TI, mas além disso, você está para lançar um livro, certo? Isso, já está em vias. Já está programado já a data do lançamento, que é no dia 12 de julho, que fala justamente sobre isso. E fala para mim agora,
O que conta nesse livro? Vai, dá Esse livro, ele vai te falar exatamente isso. É um livro de 112 páginas, se eu não me engano, que ele vai falar o que é produto, o que são os colaboradores, como que são as trocas, desde quando começou as trocas, a criação da moeda, o porquê da moeda, e começa a montar a sua empresa. A área de engenharia, depois a área de compras, depois a área de venda, ele vai montando. E no final do livro ele tem o diagrama completinho da empresa que é modelo mundial. Em qualquer empresa que você chegar no mundo, você pode colocar aquilo na parede e você vai falar, bom, ali está quantas a pagar, quantas a receber, está assim, está assim, está assim. Inclusive na sua, se você quiser, né? Se você tem uma empresa e tal, tem um modelo de gestão que você pode aplicar para qualquer tipo de empresa, para qualquer modelagem. Esse livro foi um apanhado geral que eu vim fazendo. Eu comecei a produzir ele em 1987. No começo do ano 2000, 2003, acho que foi 2004, eu mostrei ele para um gestor lá em Curitiba, esse que eu falei para você. E ele falou para mim, Aparecido, publica. Falou, publica isso aqui. Eu estou publicando agora, ó, 20 anos depois. Não importa o tempo, né? É aquele negócio, você planta uma semente e o cara chega e fala, essa árvore só vai dar fruto daqui a 100 anos. Pouco importa, o terreno é meu, pronto que eu quero. Assim, né? É igual a tamareira, né? Tamareira que demora 100 anos. Então, é isso. E o carinho com que você faz, tudo que você faz na vida, com dedicação, com treinamento, é maravilhoso. E outra coisa, eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, eu vou apresentar um programa, eu apresento um programa de auditório, né? Eu apresento programa de auditório, de programas raízes, stand-up e tal. É comum o cara subir no palco e virar estrela. Esquece. Quando você subir num palco, seja você. Seja você. Não vire estrela. Então a pessoa sobe num palco já, não, porque tal. Esquece. Ó, as grandes estrelas, elas sobem no palco e fazem o que elas fazem. E ponto final. Ó, o grande humorista Ronaldo Golias. O Ronaldo Golias, ele era daquele jeito 24 horas por dia. Nada mais. E olha, que legado maravilhoso que ele deixou para nós. Autenticidade, um humor maravilhoso, espetacular, sem apelação, coisa linda, né? E eu faço stand-up de vários assuntos, mas eu foco também bastante a área de TI, a área de gestão empresarial, porque acontecem muitas coisas engraçadas, né? Posso contar uma aqui rapidinho? Pode, claro, Cid. Então, a eficiência, está falando a eficiência e tal, nós falamos de tudo isso, né? Então você tem que tomar cuidado. Tava um senhor do lado de uma máquina com papel na mão. E aí veio um rapaz. Aí o senhor virou para ele e falou, a minha secretária não veio hoje e você sabe como funciona essa máquina? Ele falou, claro, pegou a folha e botou na picotadora. Aí o diretor virou para ele e falou assim, eu só quero uma cópia, onde eu pego? Então, moral da história, pare, pense, pergunte e faça. É isso aí, isso aí. E hoje foi aí essa participação fenomenal. Cido, muito obrigado por ter vindo. Vou te dar um tempinho para fazer as considerações finais agora, mas eu queria primeiro te agradecer por ter vindo, te agradecer por receber o nosso convite aqui para vir aqui, porque eu vejo em você características da gestão fora de série, que é algo que eu acredito, e que eu vejo como gestor você dominando e trouxe aqui uma experiência de vida e trouxe uma jovialidade na tua forma de falar, tá por dentro de tudo. Então eu queria primeiro te agradecer por você ter vindo, obrigado mesmo. E faz as considerações finais aí. Eu que te agradeço, Vitor. E a coisa mais gostosa que existe na vida, para mim, é passar o conhecimento. Não é ensinar. Ensinar não é ensinar, não, vou te ensinar. Não, eu passo o que eu vivi para você. Olha como é. Porque nada é tão bom que não possa melhorar. E nada é tão ruim que não possa piorar. Então, olha, fala, puxa vida, ele tem razão. Mas se eu mexer nisso aqui, o que acontece? É livre para mudar e ver o resultado. Então, nós nunca somos donos da verdade. Porque a verdade ela vai depender do momento. O que era a verdade há 100 anos atrás, hoje não é mais verdade. Por exemplo, eu estava jantando e eu virei para minha neta e disse assim, pô, ela estava digitando no celular assim, ó. Eu falei assim, pô, você não fez datilografia? Tinha um senhor do lado,
pagando, que eu estava do lado do caixa, ele começou a rir. Ele falou, você acha que ela tem ideia do que é datilografia? Pô, eu fiz curso de datilografia, tenho diploma, tudo. Quem era datilógrafo, para entrar numa empresa, tinha que saber datilografia, digitar a máquina sem olhar, olhando só no texto ali, ó. Hoje, todo mundo está aí, ó. Ninguém nem sabe o que é datilografia. Tem curso de datilografia? Não tem. Então, e outra coisa também para os jovens, né? Sempre estudar idiomas. Não precisa ser expert, porque nós temos uma coisa importante, que é, o professor de idiomas, ele fala, não fala assim que está errado. Não ligue para isso. Aprenda a se comunicar. Por exemplo, rapidinho aqui, já sei que o nosso tempo está bem fechado, está 1h05 ali, mas, por exemplo, eu estava num supermercado nos Estados Unidos, eu estava dando um treinamento lá, e tinha uma senhora na minha frente, sem nada nas mãos, eu cheguei, ela virou para mim e disse assim, quem é? Sei lá o que significa isso. Mas na mímica eu entendi que eu podia ir na frente dela. E eu fui. Paguei a minha compra e fui embora. Cheguei na fábrica e perguntei para o cara, me diga que meleca é o tal de King Ed. Ele falou assim, é que esses caipiras não sabem falar. É you can go ahead. Ou seja, pode passar na minha frente, pode ir em frente. É a abreviação, né? Outra, também, finalizando, o americano estava trabalhando comigo aqui em São José, na Santa Clara, e ele estava tentando aprender português. E ele chegou para mim e falou assim, cara, você sabe o que é tocum? Parei, nunca vi essa meleca dessa palavra, tocum? Ele falou, tocum. Falei, pô, caramba, eu não sei do que você está falando. Ele falou, como não? Vocês usam direto, tô com fome, tô com sede. Nós não percebemos. Aí eu falei para ele, não, cara, eu estou com fome, eu estou com sede. Então contraímos. Tô com sede, tô com fome. Então é isso aí, minha gente. Então eu aconselho os jovens a aprender idioma, no mínimo inglês e espanhol. Tá? E muito obrigado, eu agradeço muito ter vindo aqui. E nós ainda vamos bater papo, viu, Vitor? Com certeza, com certeza. Tá bom? Vou aprender muito com você Não, também. Eu aprendo demais contigo. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço imensamente. E deixo aqui um recado final. O Aparecido falou agora... É um senhor de 70 anos, alguém que tem um know-how, que tem uma expertise, que tá dentro do mercado com 70 anos, então não é qualquer um, né? Mas ele deixa um conselho aqui muito importante. Eu vou reforçar esse conselho de alguém que não tem 70 anos de idade, mas tem mais de 50% ali da estrada do Aparecido, mas eu falo, o conhecimento, ele só tem a possibilidade de crescer, você só se desenvolve quando você faz alguém crescer com você. Então, deixa esse recado aí. Vamos encerrando hoje por aqui. Muito obrigado, Aparecido. Muito obrigado a você pelo seu tempo, pela sua dedicação. E vamos para frente e aprendendo a ser gestor fora de série.